Bom dia. A leitura de hoje se encontra em Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3, a partir do verso 1. Marcos, capítulo 3, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformada. Os inimigos de Jesus o observaram atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. Jesus disse ao homem com a mão deformada: Venha e fique diante de todos. Em seguida, voltou-se para seus críticos e perguntou: O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão, e ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes, para tramar um modo de matá-lo. Palavra do Senhor. Bom dia para todos. Sejam todos bem-vindos para este momento especial na vida da igreja, quando nós vamos fazer um super foco, na Bíblia, que é a palavra de Deus. Mas antes da gente compartilhar, conversar um pouco sobre a Bíblia, queria só dizer que a nossa irmã Giovana, filha do Gil, ela pegou um Uber essa semana e ela convidou o motorista daquele Uber para que viesse a nossa reunião, o nosso culto. E sabe de uma coisa? Ele está aqui, Então, parece-me que o nome dele é Lucas, mas eu nem perguntei para ele, eu não sei se ele vai gostar. Ele levantou a mão ali. Lucas, eu não queria te constranger não, mas se você sentir bem, você pode ficar em pé um pouquinho, pode ficar em pé. Isso. Lucas, muito obrigado por aceitar o convite da nossa irmã em Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e que você continue buscando a Deus e lendo a Bíblia, a palavra dele, ok? Muito obrigado, valeu, Lucas, valeu mesmo. Interessante, A gente convida assim e as pessoas aceitam o convite, não é verdade? Pois bem, eu não sei se você acha que é tão incrível que o governo brasileiro, ele teve a sensibilidade ou a ousadia de separar um dia, que é o dia 14 de dezembro, a segunda semana do mês de dezembro, para que a Bíblia fosse colocada em foco. E transformaram esse dia, como está aí no seu telão aí, uma lei federal. E a lei está aí, Interessante. Eu,
Fiquei impressionado com essa atitude. Você também ficou? Se fala tanto do governo perseguindo os cristãos ao longo da história, então ter um foco desse, um dia desse, eu acredito que é algo que deveria te alegrar. Como você lê a sua Bíblia? Talvez eu devia fazer uma pergunta antes. Talvez a pergunta seria: você tem uma Bíblia? Eu não quero constranger ninguém pedindo para levantar a mão se você tem ou não tem. Eu não quero te constranger. Eu estou contente com a sua presença aqui, muito mais Deus está contente, né? A igreja está contente. Mas você tem uma Bíblia? Uma Bíblia de papel, vai? Mas a Bíblia online está valendo também, não tem problema não, né? E a próxima pergunta é: você tem lido a Bíblia todos os dias? Também não vou pedir para você levantar a mão, eu não quero te constranger, não quero te pressionar, mas seria muito bom que eu e você lêssemos a Bíblia todos os dias, pelo único fato que a Bíblia é a palavra de Deus. Imaginou você ter nas suas mãos as próprias palavras de Deus, do Criador? É demais da conta. Eu preciso lê-la, estudá-la, pesquisá-la sempre em minha vida. A pergunta foi: como você lê a Bíblia? Talvez você fale: eu leio a Bíblia, uai. Eu sou mineiro, eu abro a Bíblia e eu leio a Bíblia, uai. Eu sei, eu só leio a Bíblia mesmo. Não sei. Mas eu queria compartilhar com você e falar como Jesus lia a Bíblia. Você sabe que Jesus lia a Bíblia, né? José e Maria, seus pais, com seus irmãos, era uma família judia e que eram muito tementes a Deus e que tinha as escrituras nas suas mãos. Não era propriamente uma Bíblia assim, era mais rolos, pergaminhos. Nós estamos falando de tempo, era tão caro ter um rolo daquele, que só tinha um lá na sinagoga, porque era muito caro. Então as pessoas vinham para a sinagoga, que era mais ou menos um prédio assim, e quando eles iam ler a escritura, não era cada um com a sua escritura nas suas mãos. O dirigente, o leitor, tinha que vir à frente, pegar o rolo, desenrolar e começar a ler para os ouvintes. Jesus ia sempre à sinagoga. A leitura disse isso lá em Marcos, capítulo 3, versículo de 1 a 6. A Bíblia fala que Jesus, ele tinha o costume de ir à sinagoga, porque lá se lia, se ouvia a palavra do próprio Deus, a palavra do seu Pai. E ele então lia as Escrituras. Como que Jesus lia as Escrituras? Obviamente, ele não lia por ler. Concorda comigo? Jesus lia as Escrituras buscando ser cortado. Ô Jaime, que loucura é essa que você está falando?
Essa loucura, você acha que é loucura, está na Bíblia, na sua Bíblia, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, e diz lá o seguinte: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E eu sei que a igreja conhece esse versículo e esse texto, estou tranquilo com a igreja. Então lá diz que a palavra de Deus, ela é cortante, ela corta mais do que uma espada afiada dos 2 lados. Então Jesus, ele lia a Bíblia para que ele fosse cortado. Jaime, mas espera aí, você não está viajando um pouco? Porque Jesus não era perfeito? Sim, Jesus era perfeito. E Jesus tinha 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E a natureza humana dele era uma natureza de criança que tinha que aprender. Aliás, as Escrituras Sagradas diz que Jesus, ele aprendeu o quê? A obediência pelas coisas que ele sofreu. Está escrito. Até Jesus, ele tinha que aprender. E lá no Getsemane, na hora terrível da morte, e a morte pega muito para mim e para você, é um momento difícil de se passar, e ele chamou seus 3 amigos mais íntimos, e ele falou que a alma dele estava angustiada até a morte, e ele chegou a suar gotas de sangue, e naquele momento ele orou ao Pai 3 vezes, passa de mim esse cálice, não deixa que eu morra, mas contudo seja feita a vossa vontade. E aí foi feita, e ele morreu, e pagou os seus pecados, e ele pagou também os meus pecados. Então Jesus lia a Bíblia, buscando ser cortado, e isso é muito importante. Ele lia a Bíblia buscando nas Escrituras, o que falava dele mesmo. Jesus não caiu de paraquedas nessa terra. Segundo a Bíblia, e é verdade, o Espírito Santo colocou o Espírito de Jesus no ventre de Maria. E ele ganhou um corpo humano igual você, limitado, frágil e fraco. Então, Jesus sabia de onde ele veio. Jesus sabia que aqueles pergaminhos, que aqueles rolos do Velho Testamento, dos profetas, de Moisés, era a palavra de Deus, e ele as lia, ele procurava ouvi-las, e ele lia a Escritura buscando o que Deus e o Pai estão falando dele. Ele estava focado, e Jesus, ele lia as Escrituras, buscando a vontade de Deus para a sua vida. Ele olhava aqueles versículos, embora a Escritura do Velho Testamento não tinha versículos, isso é coisa dos pós-modernos que somos nós, mas ajuda, né? Mas na leitura dele, ele estava procurando saber qual era a vontade do seu Pai para a sua vida, porque ele gostaria de fazer a vontade do seu Pai. E que filho que não sente bem fazendo a vontade do seu pai e da sua mãe? E você vai dizer, nenhum. Você está enganado. As crianças têm um desejo de agradar o pai, de agradar a mãe. Nem sempre conseguem, mas eles têm este desejo no fundo do coração. Há bons filhos,
há boas filhas, que alegram muitos pais. Jesus, ele lia as Escrituras, buscando nas Escrituras qual era o trabalho que o pai dele tinha para ele nessa terra. Nós somos defensores da ideia que ninguém veio a este mundo sem propósito. Deus não pôs você aqui à toa. Deus pôs você aqui e pôs a mim com um objetivo, com um propósito. Bom será para você se você descobrir qual a razão que Deus me colocou e o que Deus espera que eu faça com a minha vida. Graças a Deus que eu descobri. Eu descobri na Bíblia que a vontade de Deus para a minha vida, os dons que Ele me deu, era para ser um evangelista, levando a palavra de Deus para muitas pessoas. Eu já perdi a conta de quantas pessoas eu ensinei, eu batizei, muitos já morreram, e eu continuo fazendo esse trabalho. Acima de tudo, porque Deus me convenceu nas Escrituras, que Ele tinha um chamado para mim, para levar a palavra, não tanto de um púlpito, mas no tete a tete, no dia a dia. E eu descobri que Deus me chamou para ser um bispo na igreja. E recentemente eu aceitei ser ordenado, imposto às mãos, tão somente porque eu acredito que Deus tem esse chamado para mim, e eu quero cumprir até o fim da minha vida. Jesus, ele buscava, ao ler as Escrituras, qual a missão que o pai dele tinha para ele. E ele descobriu, e ele nunca perdeu o foco. Sabe por quê? Porque ele era o Messias prometido nas Sagradas Escrituras. E a palavra Messias, no hebraico, no Velho Testamento, significa rei. E é a mesma palavra no Novo Testamento, que em grego é Christos, que significa ungido. E Jesus foi chamado para o Pai para ser rei. Só que antes dele ser rei, ele teve que enfrentar uma cruz para pagar os pecados de toda a humanidade, que você está incluso. E a única maneira de você resolver o seu maior problema e grande problema nessa vida, os seus pecados, é o sangue de Jesus. Não há dinheiro, não há nada que possa resolver esse seu problema e esse meu problema. E Jesus então morreu, sofreu, ressuscitou, foi para junto do Pai, e Ele disse que vai voltar um dia, e nós estamos aguardando o Senhor ansiosamente, quando Ele voltar. Sabe? Essa foi a missão dele. Como que os fariseus liam a Bíblia? A Bíblia fala dos fariseus, que era um grupo ou um partido do judaísmo. Existia vários partidos do judaísmo. O judaísmo estava desfacelado, dividido, e tinha vários grupos: essênios, os herodianos, os saduceus, e também tinha os fariseus. Como que os fariseus liam a Bíblia? Eram judeus? Bom, os fariseus é muito pichado, desprezado, porque eu ia pregar, alguém falou dos fariseus aqui, eu falei, opa, quem está falando dos fariseus? Eu vou ter que falar dos fariseus também. E fariseu é sinônimo de coisa ruim. Acredita que já chegaram a me chamar de fariseu? Eu não esqueço disso. Eu acho que eu parecia um pouco com eles. Eu tenho que ler mais a Bíblia.
como os fariseus liam a Bíblia. Os fariseus liam a Bíblia com grande reverência e com grande zelo. O próprio nome fariseu significa separado. Eles queriam ser pessoas boas demais. Eles queriam ser separados só para Deus. E os fariseus, eles levaram tão a sério a Bíblia, as escrituras do Velho Testamento, as leis de Moisés, os ensinos dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Eles liam-na, eles estudavam profundamente as escrituras. Só que tinha um problema com os fariseus. Eles estavam lendo a Bíblia. E eles queriam seguir tão à risca, tão certinho, tão legal, que eles criaram regras para se ler a Bíblia e para se praticar a Bíblia. Para ter certeza que as pessoas estavam lendo a Bíblia correto e estavam fazendo o que Deus mandou que eles fizessem. Então eles criaram essas regras. E essas regras foram aumentando, aumentando e aumentando. E essas regras viraram tradição. De tanto praticar essas regras, eles foram esquecendo da própria Escritura. É como se essa igreja aqui, os presbíteros, os 5 presbíteros que tem nessa igreja aqui, que dirige essa igreja e vai prestar conta um dia a Deus, esses presbíteros começassem a fazer regras, e essas regras virassem tradição, e a igreja estava muito preocupada em seguir essas regras, e essas tradições, e chegava ao ponto que a própria Bíblia, essa igreja já não lê mais. Porque acha que é suficiente as regras que os presbíteros criaram, que é suficiente essa tradição que esses homens implantaram aqui, em algum momento da vida dessa igreja. Deus nos livre disso. E os fariseus então fizeram isso. Eles seguiam essas tradições como se fosse mais importante do que a Bíblia. E vocês que leem a Bíblia, sabem que Jesus, o Filho de Deus, a palavra encarnada, ele bateu de frente, não foi com as pessoas simples, as pessoas pobres. Ele não bateu de frente com essas pessoas. Essas pessoas ele amou, ele curou, ele ensinou, ele salvou. Mas sabe com quem que ele bateu de frente e bateu feio mesmo? Foi justamente com os saduceus, com os herodianos, com os essênios. Ele bateu de frente com esses religiosos, esses super religiosos da época, porque eles abandonaram a palavra de Deus na sua essência, e eles ficaram ligados às suas tradições. Jesus bateu de frente com eles. Os fariseus tinham uma interpretação da Bíblia literal. Como eles liam, eles falavam, tem que fazer assim. Mas eles não entendiam qual o espírito desses ensinos. Qual o propósito? Jesus sabia, mas eles não. E quando Jesus trouxe esses ensinos para eles, eles rejeitaram os ensinos de Jesus. E segundo a leitura feita, eles montaram um esqueminha para matar Jesus. E eles conseguiram. Mataram Jesus mesmo. Na leitura que Humberto fez em Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 3, versículo de 1 a 6, foi um incidente desse. Jesus foi na sinagoga ao sábado,
E chegou lá, tinha um homem com a mão ressequida, atrofiada. E lá estavam os fariseus para ver o que Jesus ia fazer no sábado. Porque segundo o entendimento deles, a interpretação deles, e está lá em Êxodo capítulo 20, lembra do dia de sábado para santificar. E os judeus tinham que guardar o sábado. Então, eles iam à sinagoga aos sábados, para aprender a palavra de Deus. E lá eles estavam observando Jesus. Vamos ver se ele guarda o sábado ou ele não guarda o sábado. E Jesus perguntou para eles: o que a gente pode fazer no sábado? O bem ou o mal? Os caras ficaram caladinhos e observando o mestre. Vamos ver o que esse cara vai fazer aqui. E aí Jesus chamou este homem da mão ressequida, atrofiada, e Jesus falou: fica de pé. E ele ficou, e a mão deste homem ficou sã, sarada. E eles ficaram muito chateados com Jesus. E arrumaram a tramóia para eliminar Jesus. Jesus, os outros evangelistas falam que Jesus perguntou: deixe-me falar com vocês, se uma vaca sua cair no atoleiro, no barro, ficar atolada no sábado, você vai tirar ela ou não? Esse cara caladinho de novo. Porque todos eles tiravam as suas vacas lá do atoleiro, porque era o seu meio de sobrevivência. Pode tirar uma vaca do atoleiro. Isso não é trabalho no sábado, isso é salvar uma vida de um animal. Estão salvando tanto cachorro por aí, e está esquecendo das crianças, mas vamos em frente. Aí, eles estão lá, e Jesus falou, interessante, né? No sábado você pode tirar uma vaca do atoleiro, mas você não pode curar um ser humano que está doente. Mas é isso que a tradição faz. É isso que a interpretação literal faz. Aliás, é isso que as interpretações faz. Porque a Bíblia não é para ser interpretada, a Bíblia é para ser entendida e praticada. E era muito triste. O texto diz que Jesus ficou comovido. Como pode amar mais uma vaca do que um ser humano? Que ponto que esses caras chegaram? Por isso Jesus ficou muito bravo com eles. Como você lê a Bíblia? Como você lê a Bíblia? Últimas palavras hoje, nessa manhã, para mim e para você sobre a Bíblia. Você lê a Bíblia com pressa? Porque afinal de contas, nesse século 21, nós não temos tempo. E ler a Bíblia é uma perda de tempo. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. E alguém disse que se você não tirar tempo para Deus lendo a Bíblia, você vive perdendo o tempo. E essa é uma tendência humana. Eu correr logo para os meus afazeres cotidianos, e eu não acho tempo para ler a Bíblia. Só no próximo domingo que eu vou ler a Bíblia. Porque segunda, terça, quarta, quinta, parece que não é dia de ler a Bíblia. Então, às vezes, nós não lemos a Bíblia. Embora temos lá em casa, tranquilo, né? Às vezes,
nós, cristãos, discípulos, a gente até lê a Bíblia. Mas qual é a motivação que eu tenho para ler a Bíblia? Entre nós é assim, né, irmãos? Eu preciso pregar um sermão, como esse que você está ouvindo, então eu vou ter que estudar, que pesquisar, porque eu vou ter que pregar. Eu tenho que ler a Bíblia e estudar, porque eu vou dar uma aula, sabe, para as mulheres. Então eu tenho que ler a Bíblia e estudar, porque eu vou dar uma aula para as mulheres. Eu vou dar uma aula para as crianças. Eu vou dar uma aula para a igreja. Então a igreja, eu vou ter que estudar. E eu acabo lendo a Bíblia e estudando a Bíblia só para ensinar. E não para aprender. E não para praticar. E não para fazer. E veio um cara ousado, pregador, que ele falou assim: você só conhece na Bíblia as coisas que você pratica. Se você não está praticando, você não conhece a Bíblia. E esse cara me impactou e me assustou, porque eu percebi em mim um grande volume de conhecimento da Bíblia, e tinha parte desses conhecimentos da Bíblia que estava passando despercebido da minha mente, do meu coração, e eu não estava praticando. Tipo, ficar brigando com a minha mulher lá em casa. Brigando por coisinhas pequenas, coisas mínimas. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que a Bíblia diz que isso é pecado? Mas não parece pecado. Afinal de contas, ela é chata mesmo. E ele é um ignorante mesmo. E a gente vai brigando, e nós achamos que está tudo bem. Domingo é só ir para o culto, sentar lá e ler a Bíblia mais uma vez. Deus está interessado como é que eu vivo com a Ariane, a minha esposa, ou não? Irmãos, ora por mim, que eu estou numa luta para não pecar o pecado da porfia. O nome desse pecado é porfia. Brigando por coisinhas, atormentando a sua mente. E como as mulheres têm... eu não sou... Estou confessando os meus pecados. Que não é, eu leio na Bíblia, me parece que eu não encaixo na Bíblia, ou a Bíblia não encaixa em mim. Eu acho que está tudo certo. Poderia citar outros pecados, mas o nosso tempo não permite. Eu vou parar por aqui. E a pergunta é: você tem lido a sua Bíblia todos os dias? Como você tem lido a sua Bíblia? Para que você tem lido a sua Bíblia? Você lê a Bíblia como Jesus lia? Ou você lê a Bíblia como os fariseus liam? Já fui muito fariseu. Estou tentando arrepender e parar com isso. Igreja, vamos ficar em pé, vamos cantar uma canção com o dirigente. Eu gostaria de convidar os alunos, da EBD, as professoras, os coordenadores, para a gente estar louvando ao Senhor com esse hino. Eu gostaria que a igreja toda fosse para essa semana com esse cântico de adoração ao Senhor. Por favor, crianças, coordenadores, diretores, Vinícius, estou te esperando aqui, Cláudio, estou te esperando aqui também. Eu gostaria que nós louvássemos ao Senhor. Você que está nos visitando aqui, sinta Deus agindo na sua vida, que realmente Ele quer te dar algo maior, que é o grande amor dEle. Tua palavra é luz para os meus caminhos.
Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para os meus caminhos. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. E o teu amor é como a doce água que veio a mim, como em meio ao deserto, como o orvalho que desce em plena terra seca, e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. Pois em meio a tua palavra se fizer e o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. Tu és Senhor.